Vamos começar então mais uma aula de educação financeira. Essa vai ser a nossa 16ª aula do nosso curso e nessa aula nós vamos estar abordando os bancos e o surgimento deles, né? Então, eu gostaria só de pedir para vocês que antes da gente começar a nossa aula, que vocês possam assistir o vídeo, tudo bem? Se gostarem, cliquem, é só clicar em gostei. Se não gostou, também pode clicar no não gostei, tudo bem? Se puder, se inscreva no canal, tá? E deixe seus comentários a respeito da nossa aula, tudo bem? Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui então a nossa 16ª aula. Então, essa daqui é a nossa 16ª aula. Tudo bem? De educação financeira, aonde nós vamos abordar a origem dos bancos, né? Ou uma possível origem dos bancos. Hoje é dia 6/8/2020 e agora são 22h57 minutos, ok? Tá? Então vamos para o tema da nossa aula, né? O surgimento dos bancos, ok? Então, a gente pode afirmar que a ideia básica de um banco seria o quê? A ideia mais primitiva possível, né? Seria que os bancos, que o banco é um lugar, né, onde nós podemos guardar, né? Nós podemos guardar bens e valores, ok? Tudo bem? Essa é a nossa ideia básica, aonde nós vamos trabalhar para tentar definir um pouquinho assim da onde surgiram os bancos e como eles surgiram. Tudo bem? Então, nós podemos afirmar que essa ideia de um lugar que era utilizado para guardar bens e valores, essa ideia ela já existia mesmo no mundo antigo. Se nós imaginarmos, mesmo antes do surgimento da moeda, mesmo quando existia o escambo, né? Mesmo em sociedades que praticavam o escambo, o que acabava acontecendo? Você tinha que guardar e transportar os produtos. Tudo bem? Então, aos poucos, acabou se percebendo que determinados produtos que não eram perecíveis, por exemplo, metais, armas, sal, determinadas especiarias que não estragam com o tempo, elas poderiam ficar guardadas num lugar. Então, a primeira forma assim de armazenamento, nós podemos dizer que se foi feito o quê? Foi feito o uso de lugares sagrados, tá? Que se consideravam, os povos antigos consideravam sagrados, né? Então, lugares sagrados para os povos antigos, tudo bem? Que era um determinado deus daquele povo, e também templos, né? Enfim, lugares ligados à religião, ok? Eram lugares ligados a uma determinada religião que acabavam sendo usados para armazenar bens, ok? Então, produtos, ok? Então, por exemplo, a gente poderia usar esses lugares para armazenar, por exemplo, metais preciosos como ouro, prata, ok? Marfim, que não é um metal, mas era algo que é algo valioso. Por exemplo, tecidos, tá? Peles
de animais, uma coisa que era muito apreciada, o sal, enfim. Então, os templos e lugares sagrados, num primeiro momento, eles foram usados como um lugar onde se guardava aquilo que era precioso, aquilo que valia muito para um determinado povo, tá? Então foi o primeiro lugar, vamos dizer assim, usado para que se guardasse esses bens, que representavam a riqueza, de repente, de uma família muito poderosa, de uma cidade, de uma tribo, de um reino, tá? E até mesmo de um império. Tá? É só a gente imaginar, por exemplo, os túmulos dos faraós, aonde eles guardavam todo tipo de riqueza, tudo bem? Ou dos reis da Babilônia, da Suméria, tá? Que eles acumulavam determinadas riquezas. Bom, com o surgimento da moeda, né? Com o surgimento da moeda, e a moeda ela era cunhada. Cunhada quer dizer significa era fabricada, né? Geralmente você tinha um estado, uma cidade, um lugar responsável pela fabricação dessa moeda, pela sua cunhagem, né? Então a moeda precisa ser o quê? Cunhagem, né? Cunhagem da moeda, ok? A cunhagem da moeda é a sua fabricação, tá? E as moedas elas eram feitas do quê? Elas eram feitas de ouro, de prata, de bronze, ok? Então as moedas elas passam a necessitar primeiro de um local. Era necessário um local onde elas eram cunhadas e, ao mesmo tempo, era necessário um local para armazenar as moedas, né? Então, imagina pessoas, vamos falar empresas, que a gente não pode dizer empresas, né? Mas todos aqueles que acumulavam essas moedas, eles tinham que reservar um local, seja em suas casas, em suas propriedades, ou no caso dos reinos, um local onde eles pudessem guardar essas moedas de ouro, de prata, de bronze, né? Então, de novo, eram usados os templos. E aí vai surgir o quê? Vai surgir o conceito do quê? De tesouro, né? Conceito de tesouro. Havia um tesouro, por exemplo, da família. Então nós podemos falar em tesouro. Nós podemos falar na ideia de tesouro, o quê? Tesouro da família. Uma determinada família teria um determinado tesouro. O tesouro da cidade. O tesouro, por exemplo, de um estado. E até mesmo o tesouro de um império. Por exemplo, o Império Persa, Império Assírio, Império Babilônico, Império Romano, e assim vai, Império Macedônio, enfim. Isso tudo está ligado com o quê? Com a capacidade de você poder armazenar riqueza, de guardar valores, de guardar bens, ok? Para que você possa, no momento em que for interessante, fazer uso desses bens, você fazer uso daquilo que você guardou, daquilo que está armazenado, né? Tudo bem? Então, essa é a ideia base, tá bom? Bom, enfim, então, basicamente, desde a antiguidade, havia a necessidade de se guardar, de se transportar, de se proteger esses bens. Então, no momento em que você tem as moedas, no momento em que você tem as moedas, vamos imaginar de ouro, prata, bronze, ok? Você pode já ter a ideia de um tesouro, tudo bem? E esse tesouro, ele precisa ser o quê? Esse tesouro, ele precisa ser guardado,
protegido, transportado, ok? E a gente pode imaginar, né? Na época, imagina você, por exemplo, baús e baús, caixas e caixas contendo moedas de ouro, moedas de prata, salas repletas de barras de ouro, de prata, de pedras preciosas. Então tudo isso tinha que ter um local específico para ser armazenado, guardado. Havia necessidade de haver toda uma proteção para esse tesouro, para que ele não fosse roubado, ele não fosse, vamos dizer assim, pego por outros, né? E também quando tinha que se fazer uso desse tesouro para se adquirir coisas, havia necessidade de transportá-lo de um lugar para o outro. Então, ou seja, havia toda uma dificuldade nesse processo. Tá? Não era uma coisa, vamos dizer assim, muito fácil de se lidar. Né? Então, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que tudo isso, tá? Tudo isso acontece o quê? Acontece, né? Numa época que a ideia de finanças, a ideia de que nós temos hoje, toda a sofisticação que nós temos hoje, ainda estava no seu surgimento, nos seus primórdios, no seu desenvolvimento. Tudo bem? Bom, enfim, com o passar do tempo, surge uma evolução desse processo, né? Vai surgir uma evolução de todo esse processo que eu vou estar passando para vocês numa próxima aula. Tudo bem? Então, numa próxima aula a gente continua.